O nosso assunto a partir de agora, tem a ver com a pandemia da Covid-19. No Brasil, pouco mais de 10 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus. Mas com a subnotificação, há uma estimativa de que pelo menos 20 milhões tenham testado positivo, testassem positivo, tenham positivado para essa doença. Essas pessoas ainda devem ser vacinadas, Essa é uma questão muito preocupante. E também, 2 estudos, eles afirmam que sim, mas que para elas, uma dose da vacina será o suficiente para destruir esse vírus. Essas pessoas que tiveram Covid-19, esse estudo mostra que apenas uma dose da vacina, atualmente são 2 doses da vacina contra a Covid-19, que elas estão sendo aplicadas. E nós vamos detalhar esse assunto a partir de agora com a imunologista e alergista Lorena Diniz. Recebemos a partir de agora a doutora Lorena. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde também, já está aí na sua tela nas nossas plataformas de vídeo, a Jéssica Dias. Jéssica, muito obrigada pela participação. Oi, Jordana, eu que agradeço, uma ótima tarde a você, um abraço especial para a doutora Lorena, a nossa convidada de hoje, e também a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Tá certo. Doutora Lorena, queria que você já explicasse para a gente qual que é o motivo disso, Se isso tem a ver com a criação dos anticorpos depois que a pessoa ela contrai a Covid-19. Exatamente isso. Com a infecção pelo vírus selvagem, frente ao vírus que causa a doença, nosso sistema imunológico ele é capaz de formar uma imunidade, seja inata para combater a doença naquele momento que o vírus está entrando e replicando, como a imunidade adaptativa, que é a formação ali de anticorpos de memória para, como a gente está vivendo numa pandemia, a gente vai continuar aí com o vírus circulando, a gente ficar de frente a ele novamente, a gente tem anticorpos de memória ali para combater. Então, diante de uma doença nova, com vacinas novas, os estudos preliminares, eles estudaram a vacina, que são as vacinas disponíveis até o momento, são de vírus inativados, quer dizer, de vírus mortos. Então, são vacinas que, pelo que a gente conhece de outras vacinas, a eficácia, ela só ocorre quando aplicada um reforço, uma segunda dose. Como nesses estudos preliminares, muitos deles não foram utilizados, pacientes que já tiveram tido Covid, então o que a gente tem de eficácia com as vacinas são as 2 doses. Mas sim, teoricamente, os estudos têm mostrado isso, a gente vai ver a resposta exata daqui a um tempo, que quem já teve Covid, ele já teve um primeiro contato aí com o vírus selvagem, ele já ativou aquela resposta primária e a vacina seria só um reforço, seria o que funcionaria como um booster, que a gente chama na imunização, de um reforço ali positivo para que os níveis de anticorpos persistam altos ali frente a um contato ali com o vírus selvagem e a gente não adoecer. Ou se adoecer com sintomas leves, não evoluir para a gravidade, muito menos ao óbito. Mas, doutora Lorena, uma dúvida, todas as pessoas que contraíram a Covid, elas vão produzir, então, anticorpos? Não. O que a gente sabe é que, principalmente as pessoas que tiveram sintomas leves, a imunidade inata, que é a primária, ela atuou de uma maneira onde não precisou que a resposta adaptativa ali atuasse. Então, essas pessoas são aquelas que a gente escuta falar no dia a dia aí na rua, entre os colegas, amigos, familiares. Nossa, eu tive Covid, a minha sorologia é negativa. Isso quer dizer que eu não tenho imunidade contra o Covid? Não, não quer dizer que você não tem imunidade, porque a nossa resposta adaptativa, ela é uma resposta também imunológica bastante eficiente, eficaz e importante. Então, essa é uma imunidade celular que a gente não consegue, através de testes laboratoriais comerciais, a gente realizar para dizer se a gente está imune ou não ao Covid. Todos que tiveram Covid vão ter uma imunidade. A gente ainda não sabe por quanto tempo e qual é o grau de imunidade de cada um. Por isso a importância de que mesmo quem teve o Covid
de se vacinar, né? Claro, respeitando aí um intervalo mínimo de 28 dias entre a doença e a primeira dose. Mas é necessário a vacinação porque a gente não sabe quanto de imunidade individualmente cada um vai formar contra o Covid, né? Quantos anticorpos neutralizantes que a gente vai formar, porque não existe laboratórios padronizados para fazer essa testagem. Essas sorologias que a gente faz não serve para isso, não serve para ver se a gente está imune ou não, serve para a gente ver se a gente teve o contato ou não com a doença, mas não mostra imunidade. Nenhum teste comercial ainda faz isso, né? Só os testes de laboratório mesmo, dos tais escolas, de pesquisas, é que conseguem fazer os testes de neutralização contra o antígeno, assim, diretamente, né? Então, a população não precisa ficar preocupada em dosar seus anticorpos, nem depois da doença e muito menos depois da vacina para ver se está protegido, porque às vezes a gente não vai formar os famosos IgGs aí que a gente consegue ver nos laboratórios se a gente está imune. Com certeza iremos ficar imunes sim, com a doença ou com a vacina. Doutora Lorena, outro ponto, né? Quando a gente fala das pessoas que já contraíram a Covid-19, a gente lembra um pouco, né, da antiga variante, porque agora tem uma nova variante, tem cepa, tem linhagem, enfim. Então, isso não tinha que ser estudado mais a fundo sobre essa questão, porque se a pessoa pegou Covid na primeira onda, era uma variante. E agora, durante a segunda onda, já está ocorrendo a vacinação, né? Na verdade, a vacinação está ocorrendo com base na primeira variante, né? Então, assim, é um ponto que a gente tem que estudar mais, né? Já está sendo estudado, né? Na verdade, essa nova cepa circulante, ela ainda não é predominante, né? A cepa que está mais predominante circulando é ainda a cepa anterior. Então, é muito importante que a velocidade da vacinação seja maior aí do que a circulação dessa nova cepa para a gente garantir com essas vacinas que estão aí presentes, para a gente garantir aí uma imunidade, não adoecer contra o Covid. Mas isso também não quer dizer que essas vacinas não vão dar uma proteção aí para essa nova cepa. Estudos estão sendo conduzidos para saber qual a eficácia das vacinas já existente para essa. Os estudos mostram que sim, tem uma efetividade. A gente vai saber agora na vida real qual é de fato essa efetividade, porque estudos com um N pequeno, um número pequeno de população, ele não dá uma segurança tão grande para a gente dizer se é eficaz, se não é, se é, né, questão principalmente de eficácia. Mas eu falo que é muito importante a gente, no grupo prioritário que chegar, é importante, muito importante tomar a vacina para a gente tentar frear essa circulação e frear essa mutação aí desse vírus o mais rápido possível. Doutora Lorena, a senhora falou algumas palavras que a gente está ouvindo falar muito, mutação do vírus, linhagens, variantes, cepas, mas existe alguma diferença entre esses termos? Então, o vírus por si só, é uma característica dos vírus, não só do coronavírus, a sua mutação. Por que ele muta? Porque ele tem que sobreviver, né? O nosso organismo, o organismo do hospedeiro, no caso, nós somos hospedeiros, os seres humanos, né? Os que vamos adoecer, ele começa a reagir no seu sistema imunológico, formando anticorpos contra aquela proteína daquele vírus. E para a sua sobrevivência no meio, o vírus percebe que o nosso anticorpo está atacando aquela proteína. Então, para ele garantir a sua sobrevivência, ele vai fazer uma mutação naquela parte ali que nós estamos formando os anticorpos. Então, por isso, os vírus se mutam para ter a sobrevivência deles, né? Para garantir a sobrevivência deles no mundo aí. E aí é o que a gente chama de mutação, né? As cepas nada mais é que a diferença desse vírus. Um vírus, vamos colocar o X, que não tinha mutação, o vírus Y fez a mutação e ele virou Y. Então, eu tenho a cepa X e a cepa Y. Então, cepa é quando o vírus já mutou, né, já modificou alguma proteína ali, principalmente a proteína da coroa, no caso do coronavírus, e aí a gente chama de nova cepa, que é a nova variante.
Não sei se ficou claro. Doutora Lorena, então quando a gente fala dessas novas cepas, nova variante, né, em que elas influenciam quanto à vacinação? Bom, influencia assim, por dois motivos. Um, porque existem vacinas que, por exemplo, a dos vetores virais, que é um vetor viral, né, um adenovírus, carregando aí o material genético que faz com que o nosso organismo produza um anticorpo contra a proteína dessa cepa que está em circulação. A mutação dessa nova variante parece estar nessa proteína da coroa, né? É a proteína da coroa. Então, pode ser que esse tipo de vacina que codifica o nosso organismo a produzir anticorpos específicos com aquela proteína, não vai ter uma eficácia tão grande, porque aquela proteína já não é mais a mesma. Então, o nosso anticorpo ele vai reconhecer proteína específica, ela é alvo específico. Então, o que as indústrias já estão pensando em fazer, já estão, né, correndo atrás disso? De pegar essas novas variantes, isso é fácil, porque a plataforma já está desenvolvida, né, o mais difícil já foi feito, em pegar essa variação aí desse gene que modificou nessa nova cepa e colocar dentro desse adenovírus essa nova variante. Então, isso é uma coisa super, entre aspas, fácil de fazer, o mais difícil já foi feito. As vacinas de vírus vivos inativados, que é o caso da Coronavac, ela pega o vírus inteiro, ele é inativado, ele é morto, né? Ele não tem capacidade nenhuma, ele é morto, mas a gente tem contato com ele, com o vírus todo, tanto da coroa, quanto do núcleo, quanto do citoplasma, né? Então, a gente tem, nosso organismo começa a formar anticorpos contra várias partes daquele vírus, não só contra uma proteína específica, como é o caso das vacinas de vetores. Então, teoricamente, as vacinas que usam o vírus inteiro, elas vão ser mais eficazes contra essas novas cepas por essa razão, de a gente formar anticorpos múltiplos, né, contra vários alvos, não apostamos em um alvo só. Mas isso também não quer dizer que a gente não vá fazer uma proteção indireta, né, com o vírus. A gente vai ativar uma resposta imunológica adaptativa, inata. Então, a gente não pode escolher vacina nesse momento. A vacina que estiver disponível para aquele grupo etário, a gente tem que fazer. E, doutora Lorena, falando agora sobre a janela imunológica, eu queria que a senhora explicasse o que é, porque hoje a gente teve a notícia de que a primeira pessoa que recebeu a vacina contra a Covid na Bahia, ela contraiu a Covid nesse intervalo, entre a primeira e a segunda dose. Então, antes da segunda dose, após tomar a primeira, ela contraiu a doença. Por isso que é importante a segunda dose. A gente, com uma dose só, a gente sabe que nosso organismo pode formar anticorpos não no nível suficiente de combater o vírus. É o primeiro ponto. O segundo ponto, às vezes, o paciente já fez a primeira dose da vacina e estava com a doença incubada, porque a gente sabe que a doença ela pode ficar incubada até 14 dias. Então, será que ela estava já contaminada e fez a vacina e lá pelo 13º dia, quando a doença começou a se manifestar, a vacina ainda não tinha dado tempo, né, de formar ali os anticorpos, as defesas de anticorpos circulantes ali naquele momento. Então, ela adquiriu a doença aí nesse intervalo. Por isso, a importância de fazer as duas doses. E isso também vai em volta ao caso lá na primeira pergunta, do paciente que já teve Covid. É importante tomar vacina? Por essa mesma razão, que às vezes não formou o nível de anticorpos anticorpos vetores capazes de impedir uma nova infecção. Doutora Lorena, outro ponto, né? Ainda falando um pouco sobre esse assunto entre a primeira e a segunda dose, quando a gente toma as duas doses da vacina, posso dizer que há mais garantias de que eu não vou contrair a doença ou de que eu posso contrair a doença e os sintomas, né, eles serão mais leves? Eu não escutei sua pergunta completa, falhou o áudio, mas pelo que eu entendi, assim, se eu tenho que tomar as duas doses para ter uma garantia de eficácia,
sim, né? Os estudos, eles mostram que a eficácia, ela só é garantida se, de fato, a gente fazer as 2 doses, né? Uma eficácia garantida. Não que a gente não vá ter uma eficácia com uma única dose, né? A gente vai formar ali um pouco de anticorpos. É igual quem teve a COVID com manifestações leves, ela vai ter uma certa proteção. Não vai ser a mesma do que aquela pessoa que teve aquele quadro mais grave, mais arrastado, com sintomas, que o sistema imunológico trabalhou muito mais pesado, muito mais forte de combater a doença. Então, ainda vão vir muitas coisas por aí sobre essa questão, principalmente pela questão de falta ainda de vacinas, não só no Brasil como no mundo, né? A falta de produção para um número suficiente de vacinar toda a população. E estratégias estão aí, vindo de alguns países, né? Dar uma dose só na população toda, no lugar de dar para metade da população 2 doses, né? Então, estratégias estão sendo pensadas, estão sendo estudadas para a gente tentar aí combater o vírus. Mas por ser vacinas inativadas, de fato, para a gente ficar mais tranquilo com o nível de proteção, seriam 2 doses. Doutora Lorena, outro ponto da minha pergunta que cortou aqui no meio da nossa conexão era o seguinte: a gente tomando as 2 doses da vacina contra a Covid especificamente, a gente pode falar sobre casos de outras doenças também, mas é uma garantia de que nós não vamos contrair a doença ou nós podemos contrair a doença com sintomas mais leves? Não é uma garantia, a vacina, a gente não sabe ainda se ela é esterilizante, provavelmente não, né? Até mesmo pela característica do vírus, o vírus é mutante, né? Mas, com certeza, sim, né? A maioria de todos os estudos das vacinas que já estão aí sendo aplicadas no mundo, não só as que a gente tem no Brasil, estão mostrando praticamente 100% de eficácia contra sintomas graves, hospitalização e mortalidade, que isso já é um super benefício. A gente já conhece isso há tempos com a vacina da tuberculose, né? Que é a primeira vacina que a gente faz ao nascer. A vacina contra a tuberculose, que é a BCG, ela só nos protege da forma grave da tuberculose. Ela não nos impede de não ter tuberculose. E há anos que a gente tem essa vacina e nós somos super felizes por ela existir e ela só nos protege das formas graves. E isso já é um grande benefício. Então, da mesma forma, se a Covid só vir para fazer isso, já é um super mega benefício. Doutora Lorena, hoje a gente teve a notícia também que a vacina da Pfizer foi a primeira a ter, né, o registro definitivo da Anvisa aprovado. O que isso significa? Porque é uma vacina que a gente não está usando ainda, né? O governo ainda não comprou, e as outras vacinas que a gente tem são aquelas que têm autorização de uso emergencial, é isso? Isso, com uso definitivo, né? As clínicas privadas, quando tiver uma produção suficiente, elas podem comercializar, né? Para ajudar aí na vacinação dos governos. O sistema privado sempre contribuiu muito para o Programa Nacional de Imunização, usando o Programa Nacional de Imunização, pensando numa imunidade coletiva, né, em saúde pública. A rede privada, ela pensa na saúde individual, naquele público onde o governo não pode atingir, não consegue atingir por questões econômicas, financeiras. A gente, né, conta aí com as clínicas privadas para ajudar nessa parte do governo. Uma foi sempre parceiro da outra. Apesar de que acredito que nesse primeiro momento seja difícil a comercialização para o privado devido à própria indústria priorizar, e com certeza absoluta tem que priorizar mesmo todos os governos, né? Eu acho que o acesso à vacina, ele tem que ser universal, então, principalmente diante de uma pandemia. Nós estamos conversando com a imunologista e alergista a Lorena Diniz. Doutora Lorena, né, a gente caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista, queria que você avaliasse como que tem sido o papel, né, da ciência aqui nesse período que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Nós vemos um avanço assim gigantesco, né? Eu acho que na crise a gente aprende, a gente cresce, e nós tivemos um avanço na ciência assim de 10 anos em um ano, né? Assim, é o meu modo de ver aí na ciência. Nós
já avançamos muito, principalmente antes a gente ficava 10 anos para liberar uma vacina, né, produzir. Você vê que em menos de um ano a gente tem aí várias vacinas já autorizadas para agentes de regulação, já sendo importantes armas aí contra a pandemia nesse momento que a gente está vivendo, principalmente agora de segunda onda. Então, a gente tem que acreditar na ciência, esquecer um pouco, né, as fake news, a politização que ficou em cima da doença, das vacinas, e olhar para a ciência. As vacinas elas exterminaram muitas doenças, erradicaram muitas doenças, e a única forma capaz de erradicar doenças é com a vacinação. A gente já conseguiu aí na história da humanidade erradicar algumas, e infelizmente por conta das fake news, algumas doenças infectos contagiosas estão voltando. Então, eu acho que o recado final que eu tenho que dar aqui é que vacinar é um ato de amor a si mesmo e ao próximo. Então, não tenha medo de vacinar, não podemos escolher a vacina nesse momento, a vacina que tem para hoje é a melhor. E no segundo momento, quando a gente tiver a oportunidade de escolher uma mais eficaz, com maior período de segurança, de proteção, a gente faz uma outra, né? É melhor alguma proteção agora do que nenhuma. Então, é importante vacinar quando chegar seu grupo, não deixe de se vacinar. Tá certo. Nós conversamos com a imunologista e alergista Lorena Diniz. Doutora Lorena, muito obrigada pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para você, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Bom trabalho a todos. Muito obrigada também a Jéssica Dias. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Jordana. Um abraço para você, a doutora Lorena. Até amanhã. Até amanhã, né? Vale lembrar que esta entrevista na íntegra você confere lá no sagresonline.com.br.